Na Austrália, os chineses superam outros compradores estrangeiros em DAS. Para moradia, os americanos derramam o chinês como os principais compradores de casas estrangeiras. Em Singapura, os desenvolvedores do Canadá estão construindo menos moradias, apesar da crunch, diz um novo estudo. Olhos de Aço Verde H2 da Suécia, Canadá como um local para a nova mega fábrica, enquanto os industriais suecos exploram 6 bilhões de dólares americanos no projeto de aço verde no Canadá. Ben Roberts Smith ordenou pagar 910 mil dólares americanos, antes da decisão sobre a decisão de difamação de crimes de guerra à asa armada do Hamas, ameaça matar cativos. Se Israel continuar ataques a Gaza sem aviso prévio, as tropas do SAS do Reino Unido executadas afegãs machos em idade de luta. O inquérito foi relatado que russo espalhando o relatório falso da Ucrânia enviando armas para o Hamas. Recentemente foi relatado, Medvedev disse que as armas transferidas para a Ucrânia são usadas em Israel. Diz-se que a Rússia forneceu ao Hamas armas ocidentais. A comunidade local da Web3 lança CryptoID em Israel para ajudar os cidadãos deslocados. O 2 presta homenagem aos mortos no ataque do Festival de Música de Israel. O funcionário da inteligência do Egito diz que Israel ignorou os avisos repetidos de algo grande, nenhuma evidência ainda do vínculo com o Irã para o ataque do Hamas, diz militar israelense. Guillermo del Toro confirma que estava trabalhando em um filme de Guerra nas Estrelas. Agora escolho sobre o Jabba Hutt, da Rizian Fallon F. Jabba the Hutt. Alça e Catherine O'Hara alternam como Sally, na produção de Nightmare Before Christmas em Hollywood Bowl. Primeiras imagens de Angelina Jolie como Maria Callas revelou, enquanto Maria de Pablo Larraín começa a tirar. A WGA vota para ratificar o contrato, encerrando oficialmente um dos ataques mais longos de Hollywood, como Hollywood Studios se prepara para o final do ataque e o início da produção. Ridley Scott diz que o corte do diretor de 4 horas de Napoleão será lançado no Apple TV+, versão 4K restaurada de Branca de Neve e os 7 Anões. Chegando à Disney mais à temporada final de Crown, a 6ª temporada, recebe a data de lançamento, revela que a temporada será dividida em 2 partes. Ópera e The Rock irritaram alguns fãs, pedindo que eles dessem a Maui. Sua própria doação foi inferior a 0,5% de sua riqueza total. O Coldplay contrai seu ex-gerente, alegando que ele deixou os custos da turnê sair do controle. Fãs furiosos de Pink Floyd, Slan Roger Waters, depois que ele passou 1 hora lendo sua autobiografia em vez de cantar. Sobrinha de Trump denuncia seu tio maníaco por vazar intel israelense para os russos. General dos Estados Unidos da América lembra que o Partido Republicano Biden Team Trump vazou Israel Intel para o Irã e a Casa Branca voltou ao chefe do Comitê Nacional Republicano por dizer que os ataques a Israel apresentaram uma grande oportunidade para os candidatos do Partido Republicano. Dengue febre, uma doença transmitida por mosquitos, pode se tornar endêmica à medida que a Europa e os Estados Unidos da América aquecem. O recente surgimento de resistência parcial à artemisinina, no Plasmodium falciparum, uma tensão da malária no continente da África é preocupante, dada a falta de tratamentos alternativos. O Vietnã tentou hackear funcionários dos Estados Unidos da América, CNN, com postagens no X. A sonda encontra listas negras dos Estados Unidos da América. 7 empresas indianas por violar as sanções em meio a conflitos na Rússia e Ucrânia. Carros de carro no consulado chinês em São Francisco e policial atirará fatalmente ao motorista, dizem os policiais. Erdogan diz aos palestinos que parem de assédio de israelenses. Os Emirados Árabes Unidos alertam ao Assad da Síria para não se envolver na guerra do Hamas. Israel e Egito adverte contra empurrar os palestinos civis para as fronteiras egípcias. Na Irlanda, o medicamento à base de cannabis a ser estendido a pacientes com esclerose múltipla, sob esquema de HSN. Na Austrália, a NSW para introduzir multas para pequenos crimes de drogas, permitindo que os usuários optem em programas de desvio. Apresentadores de Terra X,
Professor de Física Harald Lessig e jornalista e historiador Mirko Drotschmann, homenageado com a Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha, no Palácio de Belleville. Prémio Nobel Econômicas vai para Claudia Goldin, de Harvard, para pesquisa sobre a diferença de género no local de trabalho. Talvez levante 7 milhões de dólares americanos para ajudar a facilitar a integração das plataformas sociais do Web3. A publicação estatal chinesa, o jornal China Daily, planeja entrar no metaverso e no espaço da NFT com um investimento de 390 mil dólares americanos. 72,5% das principais empresas de videogames se aventuraram no Web3. Um membro da comunidade Bitcoin lançou um white paper, o BitVM, para trazer contratos semelhantes ao Ethereum ao Bitcoin. O famoso filantropo irlandês Jacques Finney morre com 92. O peso argentino mergulha, como candidato presidencial. Javier Milei elogia cricket, abóbora, lacrosse e futebol de bandeira, todos os Jogos Olímpicos de 2028, como cricket, para fazer as Olimpíadas de Verão retornar após 128 anos. A FIA lança uma revisão sobre o calor do cockpit extremo na F1 Qatar. Grande Prémio. Drogas para perda de peso. Boa de combustível para empresas que enchem seringas. Os canadenses estão viajando para o México para tratamentos para doenças de Lyme. 4 de 10 estrangeiros sob visto de idioma coreano se transformam em imigrantes ilegais. A União Europeia reverte o anúncio anterior de que estava suspendendo a ajuda ao desenvolvimento dos palestinos. Anteriormente foi anunciado que a Comissão da UE suspendeu todos os pagamentos imediatamente aos palestinos após o ataque do Hamas e colocou em revisão o auxílio à Palestine Development. Contas verificadas. Espalha o comunicado de imprensa falso, sob um pacote de ajuda de 8 bilhões de dólares americanos para Israel. Trump compara ataques em Israel à fronteira sul dos Estados Unidos da América. Mesmo as pessoas, mais de 123 mil pessoas deslocadas na faixa de Gaza, relata um líder da Escócia. Teme os temores dos pais da esposa presos em Gaza. Robert F. Kennedy Jr. para concorrer à presidência como independente, deixando a primária democrática. A família Kennedy imediatamente condena a campanha presidencial independente da RFK Jr., como os irmãos da RFK Jr. divulgam a declaração conjunta: "Nosso irmão é perigoso para o nosso país, os republicanos lixam." Sr. Robert F. Kennedy Jr. ao lançar uma oferta independente, a equipe Trump está usando estratégias de festivais de FIR. No caso de fraude de Nova York à Casa de Inverno de Trump, as avaliações de Mar-a-Lago estão no centro de sua fraude. Com 1 bilhão de dólares americanos, a eficácia e a segurança do tratamento hospitalar da infecção por Covid-19 com hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes com baixa dose em pacientes hospitalizados mostram que o tratamento combinado com hidroxicloroquina e azitromicina foi seguro e geralmente bem tolerado, e o tratamento foi associado a uma redução estatisticamente significativa de 36,5% da mortalidade. Os dados do CDW a serem vazados, após as negociações com o Lockheed quebra. O grupo de ransomware mais ativo. Dezenas de malaios resgataram no Peru depois de serem traficados para cometer fraude online. As contas de Binance perdem quase 450 mil dólares americanos para golpistas após ataques de phishing. Governador da Califórnia, Gavin Newsom, assina a legislação energética das ondas, proibir a mídia social ajudando ou incentivando abuso infantil, e veta o projeto de lei para disponibilizar preservativos gratuitos para estudantes do ensino médio. Citando custos no Brasil, o ministro diz que a economia poderia apoiar uma semana de trabalho de 4 dias. O assunto não foi discutido com o presidente Lula. As opções de forrageamento usam neibês para néctar e pólen, revelados pelo metabarcódio de DNA. Como as abelhas escolhem amplamente as mesmas plantas para néctar e pólen, animais femininos se ensinam a escolher homens incomuns, sugere pesquisas. A aminoácido arginina promove o metabolismo oncogénico e, portanto, a tumorigenicidade.
É análoga às observações nas células de arginina reprogramas metabolismo no câncer de fígado, via RBM39. TDAH está associado a um risco significativamente aumentado de acidentes em motoristas adultos mais velhos. Crianças pequenas próximas aos pais têm maior probabilidade de crescer gentil, útil e pró-social. Um estudo relata que, quando o uso de pornografia solitária de um indivíduo era desconhecido por seu parceiro, eles relataram menor satisfação e intimidade do relacionamento no mesmo dia, bem como um nível inicial menor de satisfação do relacionamento. Quando o uso de pornografia solitária de um indivíduo era conhecido, eles relataram maior intimidade em um ano e seu parceiro relatou menor intimidade em um ano. Seu da Unity, John Riccitiello, deixou cargo após a reação do plano de preços investidor ativista Nelson Peltz para assentos da Disney Board depois de aumentar a participação. A Samsung fundaria para utilizar a tecnologia FOWLP para o chip Tensor G3 da próxima geração do Google na série Pixel 8, e o Google para se mudar para um SoC totalmente personalizado com Tensor G5 em 2025, o juiz Lange Sonos recorda patentes inválidos no caso de alto-falante do Google, enquanto o Google ganha alívio de 32,5 milhões de dólares americanos no Sonos Patent Fig de Galaxy S24. S24+ terá versões Exynos e Snapdragon. Exynos 2400 GPU só poderia ser tão poderoso quanto o Snapdragon 8 Gen 2. 2024 ODS Q8 faz estreia pública no Genebra Motor Show. No Qatar a crise climática custa 16 milhões de dólares americanos por hora em danos climáticos extremos. Estimativas de estudo Beijing Hyundai Motor corta o preço pedido da China autoplanta em 30%. Ser neutro está apoiando o terrorismo. A embaixada israelense rejeita a posição de não diante do conflito. Diferentemente do Ministério das Relações Exteriores do México, o presidente AMLO evita condenar o ataque do Hamas. Sedena, secretária de Defesa do México, enviou um avião para resgatar concidadãos de Israel. 142 mexicanos retornaram, incluindo atletas do exército. Seria A. Paulo Dybala fora por um mês com lesão no ligamento do joelho. Para o FC Roma, a Arábia Saudita preparando transferência de empréstimos de inverno Lionel Messi meses depois que a superstar rejeitou 350 milhões de libras por ano com Al Hilal. Recentemente Inter Miami é eliminado dos playoffs e Messi pode passar 4 meses sem jogar para o time. Snapchat pode ser proibida no Reino Unido, por causa de preocupações com a privacidade infantil. Preocupantes. Microsoft para revelar chips AI personalizados. Para combater o monopólio de Nvidia, a Meta está pagando os rostos de celebridades por trás de seus chatbots da AI até 5 milhões de dólares americanos, por 6 horas de trabalho, diz o relatório. Os pesquisadores identificam a maior tempestade solar de todos os tempos, em anéis de árvores antigos de 14.300 anos. A geólogo da Universidade de Utrecht, inesperadamente encontra remanescentes de uma mega placa perdida, a placa de pontos, entre o Japão e as Filipinas, Indochina e Borneo. O clima espacial interrompe a migração noturna de pássaros. O estudo encontra o foguete Falcon Heavy da SpaceX está prestes a se tornar um cavalo de trabalho para a NASA. Módulo russo na Estação Espacial Internacional sofre vazamento de líquido e arrefecimento. O Japão para alocar 205 milhões de dólares americanos para apoiar sistemas de aeronaves elétricas. O novo robô bípede super fofo da Disney demonstra o poder do estilo, pois empacotou uma grande emoção em um pouco de robô. eSports FC 24 atraiu mais jogadores no lançamento do que o FIFA 23. A EA sugeriu. A Samsung acabou de se juntar ao impulso do Google para trazer o RCS para o iPhone, como o iMessage da Apple, direcionado pelos reguladores antitrust da UE equipados com DMA. Bolhas verdes e bolhas azuis querem ficar juntas.
diz a Samsung anúncio, empurrando o Apple a agotar RC. O primeiro supercomputador a escala da Europa será executado no braço em vez de x86. Ir Starmer para prometer novos poderes para todas as cidades e cidades da Inglaterra. O ex-governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, endossa Rachel Reeves como o próximo chanceler. Rachel Reeves impedirá que os ministros voem em jatos particulares quando pudessem voar com o público. Ela diz: você deve acreditar que os Hamas são terroristas para estarem em trabalho de parto, pró-as veletas de trabalho para restabelecer 2030 no petróleo. Car Vendas Ban, promotores do comissário de corrupção da Covid, a perseguir 2 libras. 6 bilhões de fundos públicos perdidos. Apenas 9% dos eleitores britânicos acham que o Brexit correu bem. Descobre pesquisas depois do Reino Unido. Trudeau discute Índia-Canadá, com os Emirados Árabes Unidos. Voos no aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, suspensos, após uma ameaça contra um avião do Irã. Quase metade de todos os atrasos no voo em 2022 eram de responsabilidade das companhias aéreas, os dados do governo sugerem.